Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos jovens, queridas jovens, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje, pela infinita misericórdia do nosso Senhor, continuaremos o estudo das lições bíblicas da classe da faixa etária dos jovens no primeiro trimestre de 2021. Ensina-nos a orar. Exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. Especificamente, estudaremos a lição de número 7 para o dia 14/2/2021. Daniel, um estadista que orava. Mas antes de iniciarmos esta lição, eu já quero te pedir: gostou? Deixa aquele joinha abençoado, faça os seus comentários e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos iniciar a aula de hoje. O texto do dia encontra-se no livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 10, e está escrito o seguinte: E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. A síntese diz o seguinte: Daniel é um grande exemplo para todos os cristãos. Veremos o quanto a oração e a fidelidade a Deus permitiram que o profeta vencesse grandes desafios e chegasse a ser um grande estadista. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, Daniel capítulo 2, versículos 17 ao 23, está escrito assim: Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos jovens, queridas jovens, hoje, como nós já sabemos, conversaremos um pouco a respeito da vida de Daniel, um estadista que orava. Como todos nós sabemos, Daniel provavelmente nasceu e cresceu em Jerusalém nos tempos de Josias, o último rei piedoso que governou Judá, segundo o livro das Crônicas, capítulos 34 e 35. Os textos deixados por esse profeta nos levam a crer que ele viveu aproximadamente 90 anos, dos quais 70 foram no exílio, jamais voltando à sua terra natal. Este Daniel, ele era da linhagem real, era da nobreza, Daniel capítulo 1, versículo 3. E recebeu em sua terra natal uma educação sólida,
foi instruído para ser temente a Deus, obediente aos princípios da sua religião e com o coração totalmente voltado em obediência ao Deus dos céus. Nesta lição, nós aprenderemos através da vida deste homem e refletiremos sobre a importância que a oração teve na vida dele e que, consequentemente, também tem na nossa vida. Mas queremos começar destacando a educação de Daniel e de seus amigos na corte babilônia. Lembremos-nos que na lição anterior, na lição passada, quando estudamos acerca do profeta Jeremias, refletimos sobre um grande momento e delicado momento da história do povo de Judá, o reino do sul, que foi levado cativo para a Babilônia, e dentre estes estava Daniel. Por que isso aconteceu? Simples. O povo se afastou tanto do Senhor que a situação ficou caótica. Ao invés de temor ao Senhor, havia desrespeito e desobediência. Ao invés de amor ao próximo, havia no coração dos homens ganância, violência e injustiças. Ao invés de gratidão, havia escárnio e falta de compromisso com Deus e com sua palavra. No reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor sitiou e invadiu Jerusalém, iniciando ali o exílio de Judá. Era, portanto, depois disso, exílio, escravidão, sofrimento. Era momento, portanto, de choro, dor, arrependimento, saudade da terra natal, saudade da adoração ao Senhor no templo, mas principalmente momento de crescimento no meio da adversidade. Entre esses judeus levados para a Babilônia, repito, estavam filhos de Israel, da linhagem real, dos nobres, jovens que não tinham defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, que tinham habilidade para viver no palácio e foram ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Dentre esses estavam Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias. O Senhor os entregou nas mãos de Nabucodonosor e de todo o seu exército. Eles vão para a Babilônia para serem escravos. Quando eles chegam na Babilônia, quando eles chegam à corte real, ficam surpresos, são surpreendidos com o que lhes aguardava, pois pensavam que seriam submetidos a uma rotina de trabalhos forçados, pensavam que passariam fome, pensavam que grande seria o sofrimento. Todavia, quando chegaram lá, receberam conforto, abundância de comida, e diga-se de passagem, comida que era servida ao rei, eles também comiam. Além disso, viviam nas mordomias do palácio e no palácio. Daniel capítulo 1, versículo
de número 5. Para alguns, eles haviam tirado a sorte grande. Isso não passava de ilusões e tentações. Assim é o mundo para os jovens de hoje, um mundo de ilusões e tentações. Muitas vezes, os caminhos mais curtos e menos cansativos têm detalhes que muitos não se atentam. Os prazeres do deixa pra lá, do vamos viver o momento, do Deus quer apenas o coração, promovem esfriamento do temor e amor ao Pai eterno. Precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes para não sermos iludidos neste mundo de fantasias, neste mundo de ilusões, para não cairmos e cedermos às tentações. É por causa de tudo isso que gerações inteiras vão trocando a presença de Deus pelas aparentes bênçãos de um mundo caído, de um mundo decaído, de um mundo mergulhado no pecado. Despertemo-nos enquanto é tempo. Não nos deixemos iludir. Quando eles chegam à corte babilônica, nessa época, o nome dizia muito sobre as pessoas. Por exemplo, Moisés, tirado das águas; Isaque, riso; José, Deus acrescentará; Samuel, Deus ouve; Ana, graça; Ruth, companheira. Neste período em que os nomes falavam muito e indicavam muita coisa da personalidade deles, os jovens Daniel, Ananias, Misael e Azarias tiveram seus nomes mudados para fazer com que suas identidades fossem desconstruídas juntamente com outras estratégias complementares. Daniel, por exemplo, Deus é meu juiz. Ananias, o Senhor é gracioso. Misael, quem é igual a Deus? E Azarias, o Senhor ajuda. O Senhor é meu ajudador, respectivamente. Passaram a se chamar Beltesazar, Bel protege sua vida; Sadraque, servo de Aco, Deus Lua; Mesaque, a sombra do príncipe; e Abednego, servo de Nego. Eles mudaram os nomes dos jovens, pensando que mudariam também as suas identidades, as suas formas de olhar e enxergarem a vida, mas eles não conseguiram. Eles arrancaram os jovens de sua terra natal, tiraram-lhes de Judá, de Jerusalém, trouxeram-lhe para uma terra distante, mudaram seus nomes, mas não arrancaram Deus de seus corações. Não é o lugar em que estamos que vai fazer-nos esquecer de Deus. Não é porque o jovem está na faculdade que ele deve moldar o seu comportamento de acordo com o ambiente permissivo, depravado, indecente e imoral em que ele está inserido. Ele pode trabalhar em um ambiente onde as pessoas não tenham respeito, não tenham pudor. Ele pode estudar em qualquer universidade, onde quer que ele esteja. Ele deve comportar-se como Daniel, que mesmo em terra estranha, a Bíblia vai dizer,
Daniel capítulo 1, versículo 8, que Daniel resolveu em seu coração não se contaminar. Mudaram o nome dos jovens, mudaram a morada dos jovens, arrancando-lhes de suas casas, mas não arrancaram da sua vida a obediência a Deus. Estavam na Babilônia, mas o coração e a mente deles estava em Jerusalém, no centro da adoração a Deus, e mesmo distante, Daniel orava e adorava a Deus, porque o seu compromisso maior era servir a Deus e obedecê-lo acima de tudo, acima de todos, inclusive acima de Nabucodonosor e de todos os reis. Esse Daniel, ele vai orar em tempos difíceis. Daniel é um homem de oração. Desde muito jovem, ele tem um desejo de orar a Deus, não apenas como uma prática religiosa, embora religiosamente ele orasse 3 vezes ao dia, mas ele orava porque tinha necessidade de falar com Deus. E isso ele levou para a vida toda, inclusive nos momentos de caos e momentos de tormentas. Sempre, em todos os momentos, juntamente com seu amigo ou com seus amigos, Daniel orava ao Senhor. Infelizmente, muitos crentes só oram quando tudo vai bem. Contudo, diante das tribulações, a oração, ela é aperfeiçoada, pois devemos orar a Deus em todo o tempo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17. Só que alguns jovens, alguns crentes, diante das tribulações, tristezas e decepções da vida, cometem um grande erro, deixam de falar, conversar com o Pai. Outros até mesmo abandonam a fé, deixam de ir às suas igrejas, mas Daniel não. Daniel e seus amigos, mesmo no momento de dificuldade, não abriram mão da fé e da comunhão com o Senhor. Mesmo enfrentando a tormenta, mesmo enfrentando o caos e pagando um alto preço por tal atitude, por orar, Daniel continuou orando e falando com Deus. Daniel foi vítima de conspiração que impunha uma restrição às orações a Deus. Ele deveria emudecer e não conversar com o Pai, mesmo que em secreto. O preço pela desobediência seria alto. Se Daniel continuasse orando a Deus, ele seria lançado na cova dos leões, com leões famintos. Os homens tramaram para pegarem Daniel. Ele sabia da trama, que corria o risco de ser preso e lançado à cova dos leões, mas ele não abre mão da sua fidelidade e continua orando a Deus. O decreto era para que as pessoas só orassem ao rei, em nome do rei. Mas Daniel, compromissado com as verdades de Deus, servo obediente e fiel a Deus, jamais adoraria e oraria a uma outra pessoa, a não ser o Deus Todo-Poderoso.
Ele sabia que o preço pela desobediência, pelo não cumprimento do decreto, seria alto, ser lançado na cova dos leões. Mas a fé inabalável que ele tinha em Deus, resultado de sua vida íntima de comunhão e oração com o Pai, o impeliu a dizer não, oh glória. Não, eu não posso parar de orar. Daniel, ora, é pego em flagrante, lançado à cova dos leões, mas quem ora a Deus não é largado às moscas. Deus sempre age em favor dos que nele esperam. Deus sempre trabalha em favor dos que oram a Ele. Deus interviu e os leões famintos jejuaram quando o homem de Deus, quando o profeta de Deus foi lançado na cova dos leões. Precisamos orar em todo tempo. Daniel orava, inclusive nos momentos de dificuldade, mas eu pergunto, o que nós faríamos no lugar de Daniel? A verdade é que é fácil erguermos nossas mãos na igreja e glorificarmos a Deus com palavras e cânticos quando temos saúde, prosperidade e quando tudo vai bem. Mas será que temos força e prazer de clamar a Deus, mesmo diante das dificuldades, quando enfrentamos dores e tribulações? Daniel não deixou de orar quando foi submetido a momentos difíceis e a um alto custo, a um alto preço, ser lançado para ser devorado por leões. Portanto, mesmo que estejamos enfrentando alguma situação difícil, nunca deixemos de orar e de acreditar no Deus que tudo pode, que tudo vê e que tudo faz por amor aos que esperam nele e que têm uma vida de oração. Ao entregarmos ao Senhor nossa vida, devemos também entregar todo o nosso tempo. Pois principalmente nos dias de hoje, a desculpa de muitos para não orar é a falta de tempo. Quando buscamos a Deus em oração, estamos glorificando a Ele. Então Deus passa a guiar-nos em segurança por caminhos elevados. Isaías 55, versículos 8 e 9. Daniel ocupava um cargo importante e deveria ter muitos afazeres. Porém, mesmo com tantas ocupações no seu dia a dia, isso não impedia a sua disciplina, a sua vida de oração. 3 vezes ao dia Daniel se punha de joelhos para orar, para falar com Deus. Por isso que quando estava na cova dos leões, Daniel estava em paz, pois ele conhecia o Deus a quem amava e servia. Ele foi jogado na cova dos leões, mas as bocas das famintas feras estavam fechadas. Deus não o livrou da cova dos leões, mas o livrou dentro, na cova dos leões, para mostrar que Ele é grande e tem poder para livrar-nos e fazer o impossível em favor daqueles que oram e esperam nele com paciência. Portanto,
reservemos um tempo para orar e façamos desse momento, desse tempo, uma prioridade em nossas vidas. Glorifiquemos a Deus, cumpramos os propósitos divinos e nos permitamos viver intensamente tudo o que o Senhor planejou para cada um de nós, para a glória do nome dele. E assim nós chegamos ao terceiro e último tópico desta lição: a oração de Daniel e as revelações do Senhor. Como todos nós sabemos, a oração nos permite chegar diante do Altíssimo e abrir para Ele os nossos corações, muitas das vezes amargurados, angustiados, frustrados, decepcionados. A oração era uma constante na vida de Daniel. Antes de ser profeta ou estadista, precisamos lembrar disso. Ele era um ser humano com todas as suas fragilidades e características semelhantemente a nós. Mas Daniel não orava apenas quando precisava de um socorro ou diante de uma grande ameaça. Ele simplesmente tinha na oração uma prática diária, permanente, para falar, conversar com Deus e sentir a sua presença e ouvir a sua voz. Não era dependente de grandes ritos ou preparações. Ele dobrava os joelhos e falava com Deus. Dobrar os joelhos é sinal de reverência, de humilhação, de humildade, de reconhecimento da grandeza de Deus. Por causa disso, por causa da sua vida de oração constante e comunhão com Deus, Daniel atravessou todos os grandes desafios da sua vida, e todos esses desafios ele atravessou de joelhos, orando, recorrendo a Deus. Quando sabia que corria risco de morte, ele dizia: eu tenho um Deus nos céus que revela segredo e que cuida dos seus profetas. Ele venceu sempre por causa da vida de oração. Daniel foi elevado a cargos de alto escalão nos palácios da Babilônia, a ponto de se tornar um dos homens de confiança dos reis. Foi conselheiro-chefe da corte real de Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, versículo 49. Terceiro no império de Belsazar. Daniel capítulo 5, versículo 29. E um dos príncipes no comando do império de Dario, abaixo apenas do próprio imperador. Cada um desses momentos da vida de Daniel foi marcado por tempos tranquilos, mas também por terríveis tempos tenebrosos. Mas sempre ele orava, depositando suas ansiedades aos pés do soberano Deus, do Rei dos Reis, que o fazia prosperar sempre. Como é que está a nossa vida de oração? Será que estamos orando o suficiente a ponto de dizer e demonstrar a Deus: eu dependo de Ti? Oremos, vivamos em oração, pois certamente se isso fizermos, veremos a glória de Deus repousando sobre a nossa vida de maneira extraordinária. Dediquemos nossas vidas ao Senhor, apresentando-lhe tudo em oração. Lá em seu trabalho,
no emprego ou no preparo para uma avaliação difícil na faculdade. Descanse suas ansiedades diante de Deus em oração. Entregue suas ansiedades e necessidades diante de Deus em oração, confiando, e Ele conduzirá e guardará todos os seus passos. E para finalizar esse terceiro tópico, lembremos-nos de que Deus ouve as nossas orações. Mas quando é que Deus ouve as nossas orações? Quais são as características das orações que são ouvidas por Deus? Deus sempre ouvia as orações de Daniel. Vejamos aqui algumas características dessas orações que Deus ouve. Primeiro, orações feitas pelos humildes e longânimes. Quando oramos com humildade e longanimidade, sem almejar benefícios próprios e autopromoção, Deus se agrada e percebe que a nossa disposição está no bem do próximo e na bênção sobre os que necessitam do cuidado divino. Quando oramos pelo outro com empatia, aí Deus se agrada, oh glória, e ouve as nossas orações. Tiago capítulo 4, versículo 6. Deus também ouve as orações feitas com paciência e fé. Romanos capítulo 12, versículo 12. Às vezes oramos e clamamos a Deus, mas a resposta não vem de imediato, pois para tudo há um tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Inclusive para a vitória sobre as dificuldades da nossa longa caminhada. Deus também ouve as orações de quem serve a Ele dignamente. Sim, buscar uma vida de santidade deve ser uma meta de todo cristão, embora vivamos em um mundo pecaminoso. E por que devemos viver uma vida de santidade, uma vida santa? Pedro vai nos dizer, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo de número 15, Deus, Ele é santo. E para estarmos em comunhão com Ele, devemos também ser santos. Portanto, se orarmos a Deus com humildade, com paciência e fé, e dignamente, certamente, Deus ouvirá as nossas orações, abrirá as portas dos céus e derramará sobre as nossas vidas chuvas de bênçãos para a glória do nome dele. E assim nós concluímos esta lição, afirmando que valiosas são as lições aprendidas com aqueles que temem ao Senhor e se permitem viver constantemente, guiados pelo Espírito Santo. Portanto, jovem, coloque sua vida por completo nas mãos de Deus e glorifique-o constantemente com todas as suas palavras, ações, decisões, postura e tudo o que for proveniente de sua e em sua caminhada. E assim nós finalizamos esta lição, mas já marcamos o nosso próximo compromisso quando estudaremos a próxima lição, Abacuque, a intercessão de um homem cheio de esperança. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.